Amados irmãos, é bom estar aqui para estudar, juntamente com os irmãos, aquilo que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, nos orienta. E nós queremos convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Abra suas Bíblias lá para a carta de Paulo à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 12 deste capítulo 3, indo até o versículo 18. Aliás, até ao versículo 17. A palavra diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor inspirou a tua palavra através do teu Espírito. E nesta manhã, quando estamos diante do Senhor e diante da sua palavra, te pedimos que o Senhor nos fale ao coração, abra o nosso entendimento e, ó Deus, que entendamos e sejamos desafiados a cumprir as verdades desta palavra na nossa vida. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós sabemos que hoje é uma corrida, pelo menos se divulgam assim, uma corrida à procura do poder. Outros chamam de fogo. A palavra poder soa forte em nossos ouvidos, porque, na verdade, há um interesse de nos mostrar poderosos diante das outras pessoas. Precisamos aprender na prática o que é ser revestido de poder. Hoje vamos saber o que a palavra diz acerca disso e como nós podemos nos comportar quando pensamos nesta palavra que foi falada por Jesus, que a igreja, na verdade, ela funciona revestida de poder. É claro que a palavra de Deus, ela fala muito a respeito desse revestimento de poder. E Jesus Cristo falou, quando estava se despedindo dos seus discípulos, Atos capítulo 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis testemunhas. Então, esta palavra testemunhas, ela é muito importante, porque ela traz consigo a realidade do martírio. A palavra mártir é testemunha no original. E nos traz o comportamento que devemos ter à medida que somos revestidos de poder. O texto lido se inicia com a expressão revesti-vos, pois. Este verbo vem acompanhado, é um verbo que está no imperativo, e ele vem acompanhado dessa palavra portanto. E a gente precisa, na verdade, analisar
a importância desta palavra, portanto, quando Paulo usa aqui, ele está se referindo ao que ele disse anteriormente. Então, o contexto imediato tem que ser analisado para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossos sobre esses revestivos. E Paulo fala aí, o versículo 10, diz assim: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A gente tem 3 verdades faladas por Paulo à igreja de Colossos anteriormente. Primeiro, vos revestiste do novo homem. Então agora, os crentes de Colossos, como nós também, somos revestidos do novo homem. Aqui se refere exatamente ao despojamento da carne. A gente falou sobre isso, sobre a direção, sendo direcionado pelo Espírito, sendo guiado pelo Espírito. Então devemos remover tudo da velha natureza e nos revestirmos do novo homem. A segunda verdade, este novo homem se refaz para o pleno conhecimento, ou seja, se renova para o pleno conhecimento. Este novo homem está sendo, na verdade, trabalhado pelo Espírito Santo para que ele tenha um pleno conhecimento, um conhecimento completo da imagem do seu Criador. Este conhecimento que também alcança a sua vida de tal maneira que há mudanças radicais. Então, Paulo está apontando para o segundo Adão. É claro que foi Cristo e nele que nós somos novas criaturas. Ele quem nos recriou, que trouxe o novo nascimento, que é nele que fomos regenerados. Então, Paulo está falando aqui exatamente da obra da redenção, do sacrifício de Cristo, mas também da aplicação desta verdade nas nossas vidas. Claro, ele estava se dirigindo à igreja de Colossos. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele fala mais ou menos esta verdade. Como é que este conhecimento é trazido para nós de tal maneira que há esta mudança radical. Efésios 4, 11 a 13 diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos em chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então esta recriação vai nos revestindo dia a dia da pessoa de Jesus. Nós precisamos nos tornar parecidos com Cristo. O novo homem está sendo criado conforme Cristo, ou segundo a forma de Jesus Cristo. O seu comportamento, o seu pensamento, as suas palavras devem estar igualada àquilo que Jesus, na verdade, disse e fez aqui na terra. Na prática, amados, precisamos atender a esta ordem dada pelo apóstolo. E esta ordem foi, na verdade, que nos revestamos. Mas antes dele falar o conteúdo desta verdade, ele nos traz o modo como devemos captar esta ordem. Como é que a gente deve, na verdade, ter esta visão? Porque a gente é carnal e, às vezes, o nosso coração nos engana. E o apóstolo Paulo está indicando aqui que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, como santos e como amados. Então, esta obediência deve ser algo natural,
que aconteça na nossa vida. Há uma ordenança, uma ordem de Deus, uma ordem do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, para que nos revestamos, mas esse revestimento deve identificar a igreja, primeiro, como eleitos de Deus. Por que devemos nos revestir? Porque somos eleitos de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, a razão óbvia dessa verdade é que, na eternidade, Deus nos escolheu para, na verdade, sermos revestidos do caráter de Jesus Cristo e praticarmos esta verdade. Em segundo lugar, ele diz que este revestimento identifica a igreja como santos de Deus, como aqueles que foram santificados pelo Senhor e santificados para o Senhor. Então, a santidade não é algo que a gente pratica sem nenhum propósito. Somos santos para estar perante o Senhor, porque somos propriedades do Senhor. Então, essa verdade tem que estar no coração. Eu tenho que correr atrás e obedecer a esta ordem do Senhor, porque Ele me chamou para ser santo. Eu preciso viver esta realidade, porque se eu viver o contrário disso, isto é contrário à natureza de Deus. Deus é santo, santo, santo. E por causa disso, eu preciso me revestir dessas características do Senhor Jesus, que é exatamente aquele que traz o exemplo maior, ou nos dá a forma da natureza do novo homem. Mas, queridos, este revestimento também identifica a igreja como, em terceiro lugar, como amados de Deus. Então, fomos escolhidos na eternidade para sermos santos, porque somos amados de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. E por causa deste amor, este amor deve nos constranger a nos revestirmos deste novo homem, deste caráter de Cristo, desta vida agora diferente de toda a natureza carnal, humana, diabólica, maligna, mundana. Então, isso tem que ficar para trás. Mas o apóstolo Paulo aqui está falando da convivência no corpo. Como é que a gente vai viver essa nova natureza, esse poder que é nos dado para expressarmos essa nova natureza de Cristo, essa nova natureza, digo, dada por Cristo, ou conquistada por Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, e aplicada em nós através do seu Espírito. Então, como viver isso? Então, Paulo está convidando a igreja de Colossos para este revestimento, por serem amados do Senhor. Este amor foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que habita em nós, mas a razão de existarmos este amor é exatamente o amor de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, ele fala que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. E amar como Cristo amou. Então, esta verdade está expressa nesse capítulo 12, 3 de Colossenses, versículos 12 até 18. E a gente vai ver, primeiramente, o conteúdo desse revestimento. Mas, primeiramente, é uma exigência
que nós temos que ter as qualidades de Deus. É claro que eu já falei sobre isso, quando falei sobre o fruto do Espírito Santo. Mas esse texto traz à luz este revestimento de poder. Ele é muito mais para demonstrar, para declarar estas qualidades de Deus. E o texto diz aí: revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Não precisava nem falar sobre isso, que eu já tinha instruído a igreja a respeito destas qualidades ou destas características que são fruto do Espírito. Então, as qualidades de Deus são seus atributos comunicáveis. Aqui é citado como ordem para ser parte do revestimento. Amados, o velho homem já foi deixado para trás, mas agora o novo homem, ele se reveste exatamente de compaixão, de favor, de graça pelas pessoas. Então, Paulo está dizendo, tem que aparecer isso na vida da igreja, nos relacionamentos dentro da igreja, é preciso que haja compaixão, favor, graça, quando nós estamos nos comunicando. É claro que Paulo sabia que havia conflitos, problemas, lá dentro da nossa casa existe isso. Então, agora como novas criaturas, devemos nos revestir desta compaixão, deste favor. São ternos afetos de misericórdia. Então, não lidar com as pessoas no rigor da lei, na condenação, segundo os nossos propósitos, mas amar essas pessoas como Jesus amou e ter compaixão delas. Isso das pessoas que estamos convivendo dentro da igreja, mas também fora. O texto nos fala também de bondade, ou de retidão, de gentileza, quando tratamos com as pessoas. Também de humildade, que significa de humilhação de espírito, modesta. Quando estamos conversando, tratando de algo com as pessoas, nós precisamos, com os irmãos dentro da igreja, Paulo está dizendo, é necessário que nós tratemos com humildade. Seja qual for a situação. Às vezes temos razão, mas a orientação é que esse revestimento de humildade nos leve, na prática, a tratar as pessoas humildemente. Reconhecendo, é claro, o seu direito, reconhecendo que você tem razão, mas esta razão não pode levar você a ter um juízo a tal ponto de condenar a pessoa. Então temos que agir com humildade, mas também de mansidão. Isso significa, amados, suavidade, gentileza, brandura, quando tratamos com as pessoas. E de longanimidade, que é exatamente a tolerância, a paciência, a fortaleza. Eu não abro mão da ação do novo homem. Eu vou permanecer firme e não atender aquilo que a velha natureza está dizendo. Então, essa longanimidade fala exatamente dessa qualidade de Deus que nos torna paciente e forte para não agir conforme a velha natureza dita. Então, como é que é isso? Na sua prática diária, às vezes alguém diz algo ruim contra você e você vai responder à altura e não deve fazer assim, com paciência. Né? Então, Paulo ordena, sejam plenos destas qualidades de Deus. E tem uma razão para isso, amados. A igreja não funciona sem estas qualidades de Deus. Em outras palavras, a igreja não pode funcionar se não for guiada pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus,
vamos transmitir as qualidades de Deus, que é o fruto do Espírito, que é exatamente o resultado do amor que Deus está derramando nas nossas vidas. Mas vamos saber a razão desta advertência. Por que Paulo está fazendo essa advertência? A primeira razão se refere ao modo de agir nos relacionamentos conturbados. Quem nunca teve, dos irmãos que estão nos assistindo, os que estão aqui, um relacionamento conturbado? Vez por outra a coisa acontece, né? A gente se desentende. Então Paulo está falando exatamente sobre isso para a igreja de Colossos. O texto dos versos 13 até o verso 15, você pode ler aí comigo, onde você está, diz assim, 13 a 15, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, como agir nos relacionamentos conturbados? Primeiro, respondendo a esta pergunta sobre relacionamentos conturbados, o Espírito Santo ensina a igreja de Colossos, ensina a nós também, que devemos praticar os mandamentos recíprocos. Então, há vários mandamentos recíprocos aqui. E o primeiro mandamento que ele fala aqui é suportando uns aos outros, ou aguentando uns aos outros, tendo paciência uns com os outros e ainda sofrendo uns pelos outros. Então é aquela situação em que às vezes a gente olha de primeira e já acha que aquela pessoa é ruim, vai nos fazer mal. A gente antipatiza só no olhar. Mas na convivência e no tratamento com estas pessoas, ou com todos os demais da igreja, devemos suportar uns aos outros. Amados, isto é obra do Espírito de Deus em nós. Às vezes tem dia que a gente não quer escutar nada. Quer ficar tranquilo, vou ficar na minha aqui. E é nesse dia que aparecem pessoas carentes, necessitadas de um conselho, necessitadas de uma oração, da gente dar uma palavra para abençoá-las. Então, esse suportar uns aos outros é exatamente esta paciência para ouvir, para entender. A gente sabe que tem pessoas que até a fala, às vezes, nos traz algo ruim ao ouvido, mas nós temos que ter paciência, suportar estas pessoas e suportar sem murmuração. É aquela história que antigamente, essa pessoa vem aqui em casa, eu vou botar logo uma vassoura de ponta, tem esse negócio, né, com sal em cima, porque ela vai embora logo. Na verdade, amados, o Senhor está dizendo que é para receber esta pessoa, para conversar com ela, para abençoá-la. Então, isto é suportar uns aos outros, sem murmuração. E, às vezes, orar por ela e agradecer pela vida dela. O segundo mandamento é perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, não deixe a ira reinar no seu coração. Não deixe que essa ira se torne raiz de amargura. Este é o grande problema quando a gente trata com desacato, com discórdia, com problemas que chegam a um nível tal de desentendimento, de discórdia e até de briga. Então nós precisamos, Paulo está dizendo aqui,
à igreja de Colossos, que eles precisam se perdoarem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então tem que tratar esse negócio de desavença rapidamente, perdoando como Jesus perdoou, não é do nosso jeito, que o texto diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós, perdoai também vós. Então é preciso que haja no nosso coração este interesse pelo perdão, não guardar, não se pôr o sol sobre a nossa ira. O terceiro mandamento, ele diz, acima de tudo, porém, esteja o amor. Em todas estas situações, no relacionamento interpessoal, na vida prática do relacionamento com os irmãos, nós precisamos, na verdade, colocar o amor acima de tudo. E o texto diz, acima de tudo, seja o amor, pois é o vínculo da perfeição. Então o Espírito Santo nos ensina que sobre todas as virtudes, essas virtudes que estão aqui, a prática destas características, que são características de Deus, na convivência com a igreja, o amor seja exatamente aquele que, sobre todas estas virtudes, faça o ligamento e tenha o controle. Então, nada pode me desligar de realizar isso para praticar o que a velha natureza quer. Porque eu sou, vocês, a igreja do Senhor Jesus está sendo direcionada, controlada pelo amor. Fora disso, queridos, não é prática da igreja. Na convivência diária, claro que Deus sabe que vai haver complicações, desentendimentos, dificuldades, mas o amor deve controlar todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações nesta situação. Ele faz o ligamento de uns com os outros, porque eu amo o irmão, eu perdoo, porque eu amo o irmão, eu tenho paciência, porque eu amo o irmão, eu suporto. É isso que nós devemos colocar no coração, porque é este ensinamento que Paulo está dando à igreja de Colossos. O quarto mandamento é: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Na versão internacional diz assim: deixa a paz de Cristo governar em vossos corações. Então, para a gente ter um entendimento disto, ele diz, visto como membros de um corpo, vocês foram chamados para a paz. Ou seja, nós temos que lutar até as últimas consequências para que a paz seja estabelecida. É o que diz Paulo também à igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, eu creio que a segunda parte ele fala sobre essa questão desta paz. Quando depender de vós, talvez seja o versículo 10 ou 11. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então Paulo está se referindo a isso. Interessante que neste mandamento da paz, ele diz, e seja grato. Estabeleça a paz, e não ache que isso é um peso. Agradeça. Louve a Deus por isso. Não há possibilidade de responder positivamente às exigências quando se refere aos relacionamentos conturbados, se não houver o revestimento das virtudes de Deus em nós, que são doadas pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Amados, este é o verdadeiro poder. Amém? É o verdadeiro poder. Porque não adianta você fazer sinais, prodígios, maravilha, usar os dons todos, mas você não ter, na verdade, este poder dado por Deus
para amar mutuamente, para se amar mutuamente, quando você, na verdade, perdoa, quando você pode também suportar uns aos outros. Então, Paulo está falando à igreja de Colossos que todo procedimento de uns para com os outros, no corpo de Cristo, deve estar sendo ligados e controlados pelo amor e governados pela paz de Cristo no coração. Então, quando falta a paz, eu tenho que correr atrás para estabelecer a paz. É o amor que me impulsiona, é o amor quem deve me ligar a esta verdade. Então, queridos, nós vamos tratar, em segundo lugar, sobre o revestimento da palavra. Estamos já encerrando o revestimento da palavra. Ele fala que nós temos que nos revestir destas virtudes de Deus na prática, no convívio de uns para com os outros. Mas também ele fala que devemos nos revestir da palavra de Cristo. O texto diz no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. O Espírito Santo instrui a igreja sobre o modo como a igreja é revestida da palavra. Há uma necessidade. É preciso que a palavra de Cristo more, resida com abundância em nossos corações. Ela seja estabelecida com abundância. Em outras palavras, amados, nós só podemos agir em consonância, em acordo com a palavra de Cristo. Isto nos leva para a nossa vida devocional. Cristo falou, mas nós precisamos ler, estudar, meditar, precisamos praticar esta palavra. A ideia aqui é ser cheio do ensino de Cristo. Este ensino se processa não apenas pela leitura, mas também pela meditação, pelo estudo e pela ação ordinária na igreja. Ação ordinária é a ação comum, da convivência. Então, às vezes, a gente tem muita coisa no coração que traz para a convivência da igreja. E a palavra é deixada fora desta convivência. A gente fala muito das Escrituras, mas esquece que na convivência, as coisas que são tratadas, os nossos pensamentos, palavras, ações e procedimentos dentro da comunidade, deve ser ordenada, dirigida pelas Escrituras Sagradas. O que nós pensamos, o que nós falamos uns com os outros, precisa estar de acordo com aquilo que as Escrituras orientam. Isto acontece exatamente dentro do corpo. Paulo diz: se vocês desejam ser cheios da palavra de Deus, precisam instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, a prática, amados, interessante que Paulo está falando de algo prático. Eu preciso usar a palavra quando eu estou me relacionando com os irmãos. Isso dentro da minha casa, do meu lar, também quando estou vivendo no convívio da igreja. Então devemos instruir-nos, aconselhar-nos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nossos corações. A habitação rica da palavra de Cristo em nós depende das nossas conversas, instruções e aconselhamentos mútuos quando nos reunimos. Não haverá edificação se a palavra de Deus não tem prioridade nas nossas conversas.
não há edificação. Se a gente prefere contar piada, prefere em primeira mão falar sobre o futebol, falar sobre as coisas, as notícias que estão acontecendo, e a gente deixa a palavra de Deus de lado, então não pode haver habitação rica, abundante da palavra de Deus em nós. Nos tornamos vazios, porque não praticamos esta instrução dada pelo Espírito Santo. O que temos conversado nos nossos relacionamentos? É uma pergunta boa. As nossas conversas identificam o poder que está agindo dentro de nós. Eu vou repetir novamente. As nossas conversas identificam o poder que está agindo dentro de nós. Falamos muito de poder, mas o que temos conversado, isso identifica o que nosso coração está cheio. Porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Se realmente nosso coração está cheio do Espírito, do poder de Deus, nós estaremos falando sobre a palavra de Deus em todos os momentos. Então isso é muito importante. Encerrando, em terceiro lugar, o conteúdo do revestimento indica que nome honramos em nossos procedimentos. Nós não somos revestidos dessas características de Deus, revestidos desta palavra de Deus, em abundância, ricamente, plenamente, o texto está dizendo. Então, queridos, vamos analisar a quem estamos honrando em nossos procedimentos. Paulo diz no versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz, de tudo o que fizerdes. Aqui é sem exceção. Seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor. Então, o poder do Espírito Santo, quando ele está em nós, quando ele nos domina, diz Paulo, a igreja de Colossos, e diz para nós hoje, nós somos motivados a fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Seja em palavras, ou seja, em ações. Tudo em nome do Senhor. Tudo em nome do Senhor e com um coração cheio de gratidão, dando por ele graças a Deus Pai. À medida que fazemos ou falamos, devemos prestar ações de graças. Louvar a Deus o Pai. Amados, o nosso interesse aqui é que nós obedeçamos estas verdades. Não saia dizendo aí que é cheio de poder se você não vive esta verdade. Se não vive essa verdade, não é falha de Deus, é falha nossa. O pecado é nosso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Roma, aos Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que a esperança não confunde, porque o amor está sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, este amor é o resultado de uma vida de poder. Outra verdade, eu estou repetindo para vocês. Este amor, ele é o resultado da vida de poder. Se nós dizemos que temos uma vida poderosa, mas odiamos as pessoas, desprezamos a palavra, não vivemos conforme a palavra, então não há poder nenhum. Há poder da velha natureza na sua vida, que precisa ser mudada.
para que você viva conforme Deus quer. E as razões desse revestimento é porque somos eleitos de Deus, somos chamados para ser santos e porque somos amados por Deus. Então, queridos, não é uma questão humana, é uma questão divina. Deus está interessado. Deus está olhando para nós, como olhou para a vida de Jó. E disse naquela reunião ali onde estavam os anjos, estava Satanás também perto. Viste meu servo Jó? Ele é um homem temente a Deus e se desvia do mal. Então Deus está olhando. Nós estamos perante a face de Deus. Sproul diz que a prática cristã é perante a face de Deus. Então nós estamos perante a face de Deus. E Ele quer ver em nós as suas qualidades, as qualidades do seu Filho que viveu aqui na terra. E também o poder que, na verdade, moveu o Senhor Jesus nesta unção, fazendo a obra que agradou ao Pai. É da mesma forma, Deus quer ver este poder agindo para amar as pessoas, para respeitar e amar e encher o coração da sua palavra. Então, e assim, os resultados disso é a prática, sem exceção. Tudo que fizerdes, seja com palavra ou com ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Então que o Senhor nos abençoe.